Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. A ideia da aula de hoje é explicar para vocês se de fato existe o melhor método de importação para o cálculo do preço de transferência. Mas a gente sabe assim que na importação temos 4 métodos, que é o PRL, o PIC, o CPL e o PCI. Na hora da gente escolher um dos métodos, a gente pode ficar pensando assim, mas qual que é o melhor? Qual que eu escolho para poder fazer ali o meu preço parâmetro para comparar, né, com a importação que eu fiz de uma vinculada ou de um paraíso fiscal, daquela operação ali que eu fiz que está sujeita ao cálculo do preço de transferência? E a gente pode ter dúvidas, a gente pode não saber escolher qual método e ficar pensando, mas será que tem um método melhor do que o outro? Qual que eu escolho? Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é: o contribuinte pode escolher o método que ele quer. E também não existe um melhor método universal para todas as pessoas, para todas as empresas e para todos os produtos. O contribuinte ele vai poder escolher por item qual método ele vai querer usar e qual vai ser o melhor método para aquele item. Então não vai existir um melhor método para todos os itens e para todas as empresas, vai depender muito do caso. E além do contribuinte poder escolher, né, por item qual método ele vai querer usar, e mesmo assim, então qual que eu uso para esse item? Existe como que eu escolho, né, qual é o melhor método para esse item? Como vai depender muito, pessoal, de várias condições da operação de importação, dos preços, da margem de lucro, não vamos nos apegar qual que é o melhor método para fazer o cálculo do preço de transferência para aquele item. Vamos nos apegar a quais elementos são essenciais para cada método, para a gente primeiro ver se a gente tem condições de usar o método X ou Y para poder fazer aquele cálculo, porque muitas vezes a gente vai usar a informação que a gente tem, apesar da gente poder escolher o método que a gente quer, às vezes a gente não tem documentação, informação para fazer o cálculo, então nem adianta. As empresas que têm todas as documentações, por exemplo, uma opção é fazer o cálculo por todos os métodos possíveis, todos os métodos que têm a documentação, e aí avaliar qual desses métodos deu menos ajuste. Aproveitar, né, que é possível escolher o método, calcular por todos os métodos possíveis e aí ver o que deu menor ajuste, até quem sabe o método que não deu ajuste. Mas para a gente poder se aprofundar um pouco mais, vamos lá. Desses 4 métodos da importação que eu falei, só tem um que a gente não pode escolher, que ele é obrigatório, que é o PCI, quando a empresa ela importa commodity. Se você importa uma commodity, não adianta ficar escolhendo qual que é o melhor método para você, porque você obrigatoriamente vai ter que usar o método do PCI, que é o preço sobre cotação na importação, onde você vai considerar a cotação ali do dia daquela commodity que você importou. Caso contrário, caso você esteja importando algum outro produto, algum outro serviço, você vai poder escolher os outros 3 métodos, que é o PRL, o PIC e o CPL. E o que você precisa ter de informação para você poder escolher esses outros 3 métodos? Para o método PRL, a empresa só consegue calcular por esse método quando ela tem uma saída, uma venda no mercado interno para terceiro. Vamos supor assim, tenho aqui esse copo. Eu importei esse copo e eu preciso calcular o preço parâmetro dele. Para eu conseguir calcular pelo método PRL, eu tenho que ter vendido esse copo, ou se for uma matéria-prima, o produto acabado que usou aquela matéria-prima tem que ter tido uma venda, uma saída dentro do Brasil para um terceiro. Se eu vendi esse copo dentro do Brasil, mas para uma vinculada minha, eu não posso calcular PRL. E se eu vender esse copo para uma exportação, se eu importei e depois eu revendi e exportei, eu também não vou poder usar o PRL. Então temos 2 critérios aqui. Venda, né, saída, na verdade 3, venda, saída, dentro do Brasil, no mercado interno, para terceiros. Se eu não tiver esses 3 elementos, infelizmente eu vou precisar usar outra metodologia para poder fazer o cálculo. Já o PIC, que é o preço independente comparado, a gente tem 3 operações, 3 casos que a gente vai conseguir usar esse método, também focado em operações com terceiros, isso é muito importante. Quando que a gente pode usar o PIC? Quando a pessoa que me vendeu, a minha vinculada lá fora, que eu importei, pensa assim, eu importei da minha vinculada dos Estados Unidos e estou sujeito ao cálculo do preço de transferência. Essa mesma vinculada nos Estados Unidos, ela vende para mim e também vende esse copo para um terceiro lá em outro país. Então,
Brasil também não importa, se ela vender para um terceiro, a mesma pessoa que vendeu para mim, vender para um terceiro, eu posso usar a informação da venda dessa minha vinculada para um terceiro para poder usar para fazer o cálculo do preço parâmetro, tá? Então essa é a primeira opção. Segunda opção, eu importei esse copo da minha vinculada lá nos Estados Unidos, mas eu também importei esse copo de alguma empresa lá na Itália, por exemplo, que não é minha vinculada, é um terceiro. Então, a minha importação desse copo da empresa lá, minha vinculada nos Estados Unidos, vai ser o meu preço praticado, e eu vou usar para comparar com esse preço da minha vinculada, esse preço que eu importei também dessa empresa na Itália, de uma pessoa terceira que não faz parte do meu grupo, não é minha matriz, não tem nada a ver comigo. Então, o segundo caso, eu importei a mesma coisa de uma vinculada e de um terceiro, vou usar essa importação do terceiro para poder fazer o cálculo. E o terceiro caso que a gente consegue usar o PIC é se alguém lá fora, um terceiro lá fora, vender para um outro terceiro. Então, essa operação de compra e venda entre terceiros a gente também consegue usar como preço parâmetro aqui para comparar com o nosso preço praticado da importação do copo. Esse terceiro exemplo, pessoal, é o mais difícil de colocar em prática, porque imagina assim. Tem um terceiro vendendo, um terceiro comprando, que não tem nada a ver com você. Qual a chance de você conseguir a documentação dessa compra e dessa venda para você usar aqui para fazer o cálculo do parâmetro pelo método do PIC? Essas são, assim, baixíssimas as chances de você conseguir essa informação. Então, pela minha experiência prática, né, as pessoas conseguem usar o PIC geralmente ou quando a vinculada dela vende para terceiros, ou quando ela importa o mesmo material de terceiros, porque aí a informação está dentro de casa e fica mais fácil de conseguir resgatar essa informação para fazer o cálculo, tá? E o nosso terceiro exemplo de método que a gente pode escolher, que é o CPL, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter, pessoal, o custo médio no país de origem onde foi produzido aquele item, ou o custo real, né, o custo médio do serviço que você importou. Esse é um problema que impede muitas vezes as empresas usar o CPL, porque ela precisa do custo no país de origem de produção daquele item. Então imagina aqui, né, no meu exemplo que eu comprei esse copo lá dos Estados Unidos, eu ia ter que conseguir que os Estados Unidos me abrisse o custo médio conforme tudo que ele usou ali para compor aquele custo, ainda tem que estar dentro das regras de custo médio do Brasil. Então, muitas vezes as empresas não querem abrir todo esse custo para a empresa aqui no Brasil, então é muito difícil conseguir aplicar esse método justamente por falta de conseguir essa informação. E às vezes, pessoal, imagina que a empresa lá dos Estados Unidos, que vendeu esse copo aqui para mim no Brasil, ela não produziu o copo, ela comprou lá na África, ou lá da China esse copo. Imagina que ela comprou da China, comprou esse copo da China e aí ela vendeu para mim. Eu precisaria do custo médio da China para produzir esse copo. Qual a chance de eu conseguir essa informação? É muito baixa. Eu já vi as pessoas aplicando esse método do CPL, muito mais, né, do que aquele pique entre terceiros que eu comentei. Mas para empresas, quando é empresas vinculadas que produziram e quando a empresa tem um bom relacionamento entre o grupo, que aí também não existe tanto sigilo, tanta coisa, que a empresa fala assim, não, tudo bem, é para ajudar, é para me diminuir o ajuste? Então tá bom, então eu vou lá e vou abrir o meu custo, a gente vê se está dentro das regras do Brasil e a gente vai usar essa informação. Mas tem toda essa dificuldade aí no meio do caminho, tá, pessoal? Essa era a aula de hoje para explicar para vocês que não existe necessariamente o melhor método, mas existe o método que você tem informação que funciona para você. Se a empresa que você trabalha, que você está fazendo o cálculo, tem mais de uma opção, às vezes uma boa saída é fazer por todas essas opções e aí ver qual foi que deu menos ajuste ou até que zerou o ajuste. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, aproveite e dá um joinha, se inscreve no canal para receber novas aulas. Qualquer dúvida, pessoal, coloca aqui nos comentários que assim que der a gente responde para vocês. Tchau, tchau, até a próxima aula!